Olá a todos, boa noite. Meu nome é Germano Machado, sou CEO do Facilita Ergonomia. Dou as boas-vindas aqui a todo mundo, a todos e todas que estão aqui nessa live hoje. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui. Antes de começar, quero falar que essa live vai ficar gravada e caso alguém não concorde com a gravação, por favor, que se manifeste. Essa live faz parte do projeto Universidade Facilita, que é um projeto que a gente tem dentro de Facilita para fortalecer a área da consultoria em ergonomia, com capacitações rápidas, práticas, e que de fato você consiga colocar em prática. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todo mundo que está presente e, antes de mais nada, convidar todos a seguir as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso canal no YouTube e, inclusive, no TikTok. Hoje nós vamos falar de um tema também pouco conhecido dentro da ergonomia e de muito valor, e a gente resolveu falar desse tema dentro de uma ordem, de uma hierarquia que a gente tinha acordado de numerar, né, dentro das nossas lives aqui. Esse é o segundo conteúdo que é de extrema importância para quem quer fazer um sistema de ergonomia funcionar dentro da empresa. Né? O tema é a política de ergonomia e a gente vai ver para que serve, o que é e como é que a gente pode utilizar ela a favor da gente. Quando a gente pergunta sobre a política de ergonomia, as frases que nós percebemos, normalmente, olha, não sei do que se trata, eu ouvi isso de uma pessoa que perguntou, né? Imagino que seja, mas eu não sei usar dentro de um programa de ergonomia e eu não faço ideia como elaborar essa política de ergonomia, e daí veio essa ideia nossa de criar esse conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista, atuo na área de ergonomia como consultor também, né? Sou um colega de todos vocês aqui, estou sempre à disposição dos nossos canais de comunicação. O iFacilita é um software de ergonomia, é um software que a gente feito por ergonomistas, para os ergonomistas, e convido a todos a conhecer os detalhes assim, do nosso software. É um software que a gente consegue utilizar ele dentro das nossas consultorias, seja para a criação das nossas avaliações, até para a gente criar, sim, a política de ergonomia lá dentro, um programa de ergonomia com os treinamentos e tudo mais que tem direito. A Universidade Facilita, como eu falei, é uma plataforma de difusão de conhecimento que a gente tem dentro do Facilita. Conheçam lá o site www.facilita.com.br/universidade. A gente tem vários conteúdos gratuitos lá. A maior parte dos conteúdos da Universidade Facilita são conteúdos gratuitos. Então, aqui alguns presentes que a gente tem lá de modelos, de planilhas, de listagens que vocês podem utilizar. Você consegue entrar lá na Universidade Facilita e ter acesso. Temos também o nosso canal do YouTube, que tem várias aulas gratuitas, várias lives, né? Assim como essa, provavelmente vai entrar lá no nosso canal também. E vale muito a pena vocês conhecerem lá o nosso canal e seguir ele. Nós, atualmente, estamos vendendo 3 produtos dentro da Universidade Facilita, que é o curso de avaliação ergonômica, que tem tanto a parte de avaliação preliminar, quanto de análise ergonômica, quanto a parte de avaliação de risco, matriz de risco, classificação de risco. Tem o kit de ergonomia dentro do PGR, e agora esse mês a gente está lançando o nosso e-book de ergonomia, é o Manual do Ergonomista, para fatores de riscos cognitivos e psicossociais. O que a gente vai ver agora dentro da nossa live hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre políticas empresariais, vamos falar propriamente dito da política de ergonomia, as fases de implantação de uma política e como a gente pode utilizar, dar uma pincelada de como a gente pode utilizar ela a nosso favor, né? Muita gente acha o assunto novo, né? É um assunto que nem todo mundo já ouviu falar, e aí qualquer tipo e é importante que a gente entenda de onde vem essa ideia da política empresarial, né? Qualquer tipo de negócio que a gente tem, ele tem que seguir determinadas normas, determinadas regras, né?
para que esse negócio funcione de uma maneira satisfatória, que alcance os objetivos que o empresário tem para aquilo. E essas normas, sejam elas internas ou externas, elas são importantes para manter esse negócio no eixo, né? Em direção aos objetivos que o empresário tem para aquele negócio. As normas externas, elas são importantes para todos os tipos de empresa e é a forma com que elas se relacionam com o meio externo, seja através de vínculo empregatício, seja através de normas de concorrência, normas de segurança, né, de saúde que a gente está acostumado, as normas de ergonomia, por exemplo, a NR17, né? Nós fizemos um artigo, alguns de vocês já conhecem esse artigo de normativas que o ergonomista tem que seguir, e esse artigo é legal porque, além de você entender um pouco mais sobre as normativas legais, técnicas, que o ergonomista tem que seguir, lá tem uma planilha. É muito legal para você baixar com todas as normativas que nós conhecemos dentro do Facilita. Provavelmente não são todas que existem. É uma planilha viva, que está sempre atualizando, vale sempre a pena você ir lá, baixar de novo essa planilha, porque a gente está sempre atualizando ela, tá? Então, sigam todos lá. Eu estou com uma tosse danada. Perdão. E aí, dentre essas normas, essas normas que a gente chamou de normas externas, elas balizam normas internas, normas de dentro da empresa. E essas normas internas, elas limitam, elas direcionam o comportamento da empresa, dos processos, das ações das pessoas em determinada área, né? Essas normas internas, elas são literalmente escritas, né? De várias formas. Às vezes é um quadro que está na recepção, às vezes é um e-mail, às vezes é uma página da empresa, e elas são normalmente conhecidas como políticas empresariais. Então, essas normas internas são normalmente conhecidas de políticas empresariais. Existem algumas diferenças, né? Falando assim um pouquinho do termo, né? Política empresarial, o termo político, apesar de a gente ver diferenças de estudo dessa nomenclatura, né? Essa palavra política, normalmente ela tem a ver com o bem comum, né? Então, quando a gente pensa em política empresarial, é o bem comum daquela empresa, só que da empresa a gente não está falando de nenhum órgão público, né? Normalmente a política ela está relacionada com questões de interesse público. No nosso caso aqui, ela está relacionada com aquilo que diz respeito aos interesses dos trabalhadores, da empresa como objetivo, né? É uma política empresarial, a gente está falando de uma organização, né, de uma empresa. Então, a política empresarial, de uma forma bem genérica, assim, ela é né, e até simplista, assim, para a gente começar o assunto, ela é um documento, vamos chamar assim, tá? Não é só um documento, mas ela é um documento que contém, que representa, vamos falar assim, o estabelecimento de alguns princípios, de algumas ações gerais dentro de um determinado assunto, dentro de uma determinada matéria, os quais devem ser observados pela empresa, devem ser observados pelos trabalhadores, pela gerência, por todos os integrantes daquela organização, meio que na forma de deveres e responsabilidades, sabe? Coisas a se fazer. E também ela indica o que não se deve fazer. Então, normalmente, uma política, uma política empresarial, ela existe para que a empresa aponte as suas ações para os objetivos que ela traçou a curto prazo, a longo prazo, e ela indica as coisas que a empresa deve fazer e as coisas que a empresa não deve fazer, tá? E aí a gente tem várias políticas empresariais conhecidas, né? A nossa vizinha, política de SST, política de segurança, saúde no trabalho, ela é muito conhecida. A gente tem a política de qualidade, que é muito comum, né? As empresas que têm ISO 9001 têm aquela política de qualidade. A gente tem política de meio ambiente, a gente tem política de compliance, que agora está muito não agora, né? Mas
nos últimos anos, está muito na moda, né? A política de compliance. Eu coloquei aqui alguns exemplos de algumas políticas de SST. Então, essa aqui é uma política de SST com base na OSAS, tá? E aí, olha, é um texto, tá vendo? Eu vou passar ele de uma forma geral, um texto curto que mostra quais são os limites, o que a empresa deve seguir em relação às intenções, aos seus processos, tá? Eu acho que ficou pequenininho aqui, deixa eu aumentar para ver se vocês conseguem ler. Eu vou colocar esse link aqui no nosso chat, para vocês também depois darem uma lida no exemplo de política de segurança, tá? Não é uma política de ergonomia ainda não, mas é para vocês lerem. Então, por exemplo, aqui, ó, é recomendado que se faça isso, tá? Então, são sugestões de uma política de segurança. Aqui também tem um outro exemplo mais robusto, que é um exemplo da Petrobras. Então, a Petrobras, ela tem uma política que une segurança, meio ambiente e saúde. Inclusive, as ações de ergonomia estão aqui dentro. E aí você vai perceber que... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E a política da Petrobras, ela é, de fato, uma política muito robusta, tá? Então, você tem aqui quais são os princípios, né? SMS é um valor, respeito à vida, gestão baseada em riscos, sustentabilidade nos negócios e excelência de transparência do desempenho. E dentro dessa política, ela coloca 15 diretrizes de saúde e segurança. Então, ela numera aqui as 15 diretrizes, e em cada diretriz, ela tem uma explicação do que se faz, e normalmente você tem também uma documentação, vou falar na frente, uma documentação complementar, no caso de cada diretriz. Então, por exemplo, liderança e responsabilidade, ele fala qual que é, o que significa isso dentro da política, né? Numa forma de documentação complementar, que a gente vai ver sobre essa documentação complementar. Gente, pode ficar à vontade de interromper, tá? A política de ergonomia é uma política que acontece dentro da empresa, é uma norma interna, né? Voltada para a ergonomia. Apesar dela não ser uma política tão conhecida, né, dentro das empresas, e até por nós, né, próprios ergonomistas, a existência de uma política que é voltada para a ergonomia, para as questões da ergonomia, para os riscos ergonômicos, os fatores de riscos ergonômicos, ela aumenta, ela amplia a valorização que essa organização dá para a ergonomia. Ela dá mais visibilidade para a ergonomia dentro das suas estruturas, dentro dos seus recursos, da utilização dos seus recursos, né? Ela dá também, uma política de ergonomia, ela dá também mais previsibilidade, mais segurança, tanto para o ergonomista quanto para a empresa, para eles lidarem com as questões relacionadas com a ergonomia. Claro, a gente está falando das questões relacionadas à ergonomia de uma maneira mais ampla, que a NR17 lá chama de condições, né, de trabalho. Então é importante, a gente vai ver daqui a pouco algumas vantagens, as principais vantagens de se ter uma política, mas para mim, essa é a principal, que é a previsibilidade. Quando você coloca na política o que você espera, o que a empresa espera dos seus trabalhadores, dos seus consultores, do seu processo de trabalho em relação à ergonomia, isso dá mais previsibilidade. Você vai se deparar, a chance de você se deparar com uma situação e já saber como ela será resolvida, né, mais ou menos os meandros que ela vai seguir, é maior essa chance, né? Se fosse para definir, né, o que é uma política de ergonomia, usando o mesmo conceito das outras políticas empresariais, eu falaria assim, que é um conjunto de princípios, um conjunto de ações, um conjunto de diretrizes que tem o objetivo de prevenir, de detectar, de atenuar ou de eliminar os riscos ergonômicos, né? O nome a gente não gosta muito, né? Risco ergonômico é um nome contraditório, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Esses riscos que são normalmente originados da dificuldade das interações do trabalhador com os outros elementos daquele sistema de trabalho. Então, a política de ergonomia ela é um documento, né, que contém esses princípios e diretrizes que a empresa e seus empregadores devem seguir em relação às exigências geradas
em cima do conforto, da saúde, da segurança e da eficiência das atividades dos seus processos de trabalho. Então, isso é uma política de ergonomia. É um documento, aqui no nosso pergaminho, né? É um documento. E aí existem políticas maiores e existem políticas menores, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Germano? Oi, pode falar. É o Maicon. Oi, Maicon. Na previsibilidade, entraria a questão do recurso? Também, Maicon, porque quando você tem... você não coloca na política, eu vou mostrar daqui a pouco, Maicon, os documentos que compõem um sistema de ergonomia. É uma sugestão, na verdade, né? Que podem compor um sistema de ergonomia. E aí, um desses documentos tem a ver com o orçamento que vai ser liberado para a ergonomia no ano seguinte. Normalmente, as empresas fazem, em setembro, outubro, o orçamento para o ano seguinte, e lá em dezembro elas confirmam esse orçamento, né? Mas na política, a gente não coloca, de fato, a grana que vai ser usada, não. Mas sim o objetivo que a gente vai ter com os gastos de ergonomia. Então, você lá na política, você não coloca anualmente serão gastos tantos de reais, isso não tem, não. Mas a gente vai falar ali na frente também, Maicon, que a política, ela vem amparada de vários documentos complementares. E um dos documentos complementares que a gente tem é essa previsibilidade financeira mesmo, que é uma... Eu perdi o nome que as empresas utilizam, mas daqui a pouco vai vir na minha cabeça aqui. A Covid me tirou algumas palavras da cabeça. Mas existem... é uma previsão de orçamento, vamos chamar assim, que normalmente se faz no final do ano, e lá no finalzinho do ano, ou no início do ano seguinte, ele é confirmado. Olha, é isso mesmo, nós vamos poder usar tantos reais por mês, tantos mil reais por mês com ergonomia, nas modificações de ergonomia. Beleza? Beleza. Tá, beleza. E aqui estão algumas vantagens, né, que eu enxergo na utilização de uma política de ergonomia. Como eu falei, repetindo, a política de ergonomia ela não é normalmente utilizada dentro de uma empresa. Inclusive, é comum que o ergonomista não entenda, não saiba, não conheça, né? Mas a proposta da live é exatamente isso, desmistificar esse conceito e incentivar o ergonomista a passar a usá-la, porque ela tem muitas vantagens. Então, por exemplo, ela normatiza a atuação do ergonomista dentro da empresa, dando um melhor direcionamento sobre o tema. Então, a tal da previsibilidade lá que a gente falou, que está aqui embaixo também, Maicon, você, ergonomista, vai ficar mais à vontade de resolver as coisas. Por exemplo, quando eu coloco numa política que nós não vamos... essa empresa não admite mais o transporte manual de carga com cargas e condições além das indicadas. Vamos imaginar que seja essa a frase da política. Isso significa que quando eu estou numa empresa e me deparo com um trabalhador empurrando uma paleteira com um bag, por exemplo, um bag, aquele sacão de algum determinado substrato da empresa, um sacão de 700 quilos, eu não preciso fazer muita força para falar que a empresa tem que resolver aquilo. Então, uma das sugestões que eu dou é que essa política já seja apresentada na fase inicial do trabalho. Às vezes, normalmente, a gente é mais contratado para a fase de avaliação. E a gente tem dificuldade de ir para a fase de gestão, vamos chamar assim, né? A fase dessa consultoria fixa, dessa assessoria, o nome muda de consultor para consultor, mas aquele serviço que a gente presta de implantação das melhorias que a gente propôs, né? E a política de ergonomia, ela nos ajuda muito a irmos para essa fase de gestão, mas ela nos ajuda também porque ela ajuda a normatizar como que o ergonomista vai atuar dentro da empresa. Então, a discussão de, isso é risco, isso não é risco, ela fica mais atenuada, literalmente, tá? A política de ergonomia, ela dá mais clareza em relação a essas condutas. O que a gente espera de todo mundo na empresa em relação à ergonomia? O que a gente espera de todo mundo na empresa em relação aos fatores de riscos ergonômicos? Então, o que a gente espera da empresa dos fatores psicossociais? O que a gente espera da empresa quando a gente identifica um fator cognitivo? E aí não fica mais uma discussão de, é risco, não é risco, tá? Então, também
ela dá mais clareza em relação a essas ações, essas condutas que a gente vai ter. Ela favorece um sistema de gestão integrado, um sistema de gestão participativo, com a inclusão do sistema de ergonomia dentro desse sistema. A gente vai falar daqui a pouquinho a diferença de sistema, programa e política de ergonomia de uma maneira bem simples, assim, para a gente poder entender e sair da live com um conhecimento sedimentado sobre isso, tá? Vou falar de uma forma assim, mas a gente pode aprofundar no final, se a gente quiser também, como lá nas perguntas. Ela amplia a eficiência e, como eu falei, a previsibilidade dos gastos do Michael, com ergonomia na empresa. Então, a política, ela ajuda, quando eu coloco os documentos complementares a essa política, eu coloco que a gente vai tentar erradicar em 2 anos as situações de sobrecarga cognitiva no setor lá de telemarketing, por exemplo. A gente tem, dentro de 2 anos, a gente já fez esse mapeamento normalmente, a gente vai falar que a política ela é feita normalmente no início do processo de avaliação, mas ela é sedimentada no final do processo de avaliação, porque você tem que conhecer quais são os principais riscos da empresa. Quando você faz essa política, ela ajuda a prever melhor esses gastos com ergonomia dentro da empresa, tá? Ela facilita as auditorias internas e as auditorias externas, que normalmente as empresas passam por ela, né? Ela facilita bastante essas auditorias, porque as auditorias já sabem o que a empresa que tem a política de ergonomia espera da ergonomia. Claro que se seguir, né? Não pode ser só um papel que fica pregado lá. Ela importante, essa política de ergonomia, ela é obrigatória para as empresas que amanhã vão buscar certificação de ergonomia. Para quem não está ligado ainda, aconteceu recentemente uma evolução muito grande da questão da certificação de ergonomia. A gente vai fazer uma live sobre isso, mas um dos requisitos que os órgãos certificadores, as empresas certificadoras, vão querer ver de uma empresa, de uma organização que quer essa certificação de ergonomia, é se ela tem uma política de ergonomia. Então, é obrigatório a certificação. E também a política de ergonomia, ela facilita a realização da gestão do risco ergonômico de uma maneira mais eficiente, né? Reduzindo a chance de adoecimento, a chance de acidente, a chance de perda produtiva, com questões relacionadas à ergonomia. Então, ela favorece a instalação do PGR, tá? É muito benéfico, gente, que as empresas elaborem e mantenham uma política de ergonomia. Elas têm várias vantagens de acontecer, e, por outro lado, obviamente, quando você tem uma política de ergonomia não bem aplicada ou a inexistência de uma política de ergonomia, você tem vários resultados negativos, a expressão que eu vou usar também eu não gosto, mas da falta de ergonomia, tá? Aspas muito grande aí, mas para ficar entendível. Então, a empresa recebe várias consequências dessa falta de ergonomia, né? Como os adoecimentos físicos, mentais, comportamentais, aumento das incidências de acidentes, de afastamentos, processos judiciais, ineficiências produtivas, perda da qualidade de produto. Então, tem vários resultados negativos dessa falta de ergonomia, tá? Germano. Oi, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Saudações tricolores. Ô, professor João. Você está falando da política aí, das empresas, né? Mas, assim, você tem que ter algum documento em mãos para que você comprove que aquela política seja institucionalizada, que você pode ter a política só no papel, né? Vai uma fiscalização lá e tal, e você tem, não, eu tenho a política aqui, mas você tem a política só no papel. Eu acho que, assim, né, é uma curiosidade mesmo, né? Você tem que ter algum registro dizendo que aquela política ali existe, é institucionalizada, né? Sem dúvida, João. Você está corretíssimo. É exatamente isso. Não adianta você ter aquele papel bonito, plastificado, aquele quadro bonito na recepção, política de ergonomia, né?
e você não implantar isso. E essa implantação, ela é feita com documentos que comprovam que isso está acontecendo. Então, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas sugestões de documentação para você comprovar para o gestor da empresa, para uma auditoria, seja uma auditoria do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, uma auditoria interna de algum fornecedor, que você está cumprindo com aquela política. E exatamente, você tem que ter uma documentação que comprove isso lá, e não apenas a política solta lá, pregada no quadro ou mandada por e-mail lá na intranet da empresa lá. É isso aí. De uma forma muito simplória, a gente pode aprofundar depois, mas qual que é a diferença de um sistema, de um programa e de uma política de ergonomia? Primeiro, a diferença de um sistema para um programa. Programa de ergonomia no meu entendimento, um primeiro traço, já evoluído, né, mas um primeiro traço de que as implantações de ergonomia elas estão acontecendo. Então, o programa de ergonomia, normalmente, quando a gente utiliza a palavra programa, ele tem início, meio e fim. Então, quando você vai lá você é contratado para fazer uma avaliação preliminar, uma análise ergonômica, sugerir lá um plano de ação com as melhorias, e essas melhorias são implementadas isso aí tem características de um programa. Mas, teoricamente, um dia esse programa vai acabar. Existem programas que duram muitos anos. Mas, normalmente, um programa, repito, ele não é negativo, ele é positivo, mas ele é um início. E a proposta da minha fala desse slide é isso, que ele seja um início. Um programa, ele pode acabar e a empresa não vai sofrer muito com essa finalização do programa. Então, você tem um programa de ergonomia muito instituído, com treinamentos, você mapeou os riscos, e aí você vai implantando lá aquelas melhorias, e um dia a empresa, por N motivos, ela para de pagar o ergonomista, o programa acaba e a empresa dá um baquezinho na ergonomia, mas ela continua funcionando. Qual que é a diferença para um sistema de ergonomia? Sistema de ergonomia é quando os processos da empresa consideram a ergonomia. Quando os principais processos que a empresa passa considera a opinião da equipe de ergonomia ou do ergonomista. Então, você dentro da empresa, você tem um sistema financeiro. E esse sistema financeiro, ele não fica a cargo de uma pessoa. Ele fica a cargo da pessoa do compras, do venda, do comercial, do dono da empresa, do gerente financeiro. Então, o sistema financeiro de uma empresa, ele tem várias pessoas. Para você chegar num sistema de ergonomia, você tem que ter várias pessoas pensando em ergonomia na empresa. Então, eu gosto de dar sempre um exemplo que vai ajudar bastante vocês a identificar essa diferença. Mas, por exemplo, quando você vai comprar uma determinada máquina para dentro da produção. Eu já dei esse exemplo já. Algumas pessoas podem já ter ouvido. Então, você vai comprar uma determinada máquina. O sistema produtivo faz uma avaliação. Eu preciso de uma máquina, eu preciso de produzir mais, vamos imaginar, mais produtos desse novo produto, e eu preciso de comprar uma máquina. Aí ele vai e pergunta para o sistema de qualidade. Sistema de qualidade, essa máquina que eu quero comprar produz produtos com a qualidade que a gente vende? Está dentro do nosso padrão de qualidade? Aí o sistema de qualidade responde, sim, está dentro dos padrões de qualidade. Aí o sistema produtivo pergunta para o sistema financeiro. Sistema financeiro, nós temos dinheiro para comprar essa máquina? E aí o sistema financeiro responde, sim, tem dinheiro para comprar, pode comprar. Quando você tem um sistema de ergonomia, esse sistema de ergonomia ele é questionado. O sistema de ergonomia, essa máquina, ela tem as melhorias, ela tem as adaptações ergonômicas que nós precisamos aqui para o nosso padrão de ergonomia que a gente tem na empresa? E o sistema de ergonomia, ele vai opinar. Ele vai falar que não tem, ou sim tem, ou olha, são essas aqui que a gente precisa adaptar depois da compra. O sistema de ergonomia, normalmente, ele não vai brecar a compra, mas ele vai ajustar a máquina para que ela seja colocada em operação já com as adaptações. Isso é um sistema de ergonomia. E a política de ergonomia é um documento que, apesar de não ser um documento, é só um documento, ela indica diretrizes e ações, é um documento que mostra como a empresa enxerga a ergonomia, como a empresa entende a ergonomia. Mas, repito, na nossa sugestão do Facilita, de uma maneira mais geral. Eu vou explicar por que de uma maneira mais geral.
Eu falo que a política de ergonomia ela tem que ser algo mais geral, uma folha e meia, 2 folhas, porque ela tem documentações complementares. Então, olha só, esse esqueminha que nós fizemos aqui é para mostrar, primeiro, a política de ergonomia ela está dentro de uma gestão de documento da ergonomia. Para quem não viu, nós fizemos uma live aí alguns meses atrás, está lá no nosso canal do YouTube, sobre gestão do documento e ergonomia. E é importante que vocês assistam lá. Então, abaixo da política de ergonomia, você tem o programa de ergonomia. E aí, no programa de ergonomia, você tem lá um documento que oficializa esse programa, que aí sim vai dar parâmetros mais detalhados sobre os fatores de risco daquela empresa, tá? Então, a gente vai fazer uma live daqui a pouco, não hoje, né, mas mais para frente, sobre programa de ergonomia. Então, lá no programa de ergonomia, você vai falar do comitê de ergonomia, como é que ele é formado e treinado. Você vai falar quais são os procedimentos para se implantar a melhoria, né, desde da sugestão da melhoria, da validação da ideia, da criação do protótipo, da validação do protótipo e da criação daquele produto final, daquele recurso final, da implantação final, com a validação dos trabalhadores. Esse programa de ergonomia vai falar o que a empresa entende que é carga possível de ser carregada na mão e que não pode ser carregada na mão. O que a empresa entende sobre qual o caminho que ela vai trilhar no caso de aparecimento de queixas. Então, isso tudo está nessa documentação paralela que a gente pode colocar. Nossa sugestão é que se coloque dentro desse documento de programa de ergonomia. Porém, gente, existem empresas que fazem a política de ergonomia muito, muito complexa, muito completa, muito abrangente, como se juntasse política e programa de ergonomia, tá? A minha sugestão é que se separe por conta da experiência que a gente já teve em outros locais e principalmente porque isso fica mais formal e mais visível e acessível para quem está usando, tá? Então, também você pode colocar lá na documentação de ergonomia o resultado da sua avaliação preliminar, o resultado da sua análise ergonômica, o seu inventário de risco ergonômico, o seu plano de ação ergonômico, pode colocar lá a matriz de treinamento com todos os treinamentos que você utiliza dentro da ergonomia, o seu relatório de implementação das melhorias ergonômicas, que é boa parte do que o professor João falou, né? Que é você provar que o seu programa, que a sua política está sendo implementada, está nesse relatório de implementação, né? Desculpa, nesse relatório de implantação das melhorias, e outros documentos que você julgar necessário para complementar essa política de ergonomia, tá? Existe uma tese que eu posso, depois vocês podem me pedir no grupo lá, uma tese da doutora Manuela Trindade, junto com o professor Camaroto, de 2017, que deu base para se aprofundar a discussão na certificação de ergonomia. Inclusive, deu origem a esse documento, que eu também posso mandar para vocês lá no grupo, depois me perguntem lá, que eu posso mandar a pastinha lá com as referências. E aí, ela fala lá num determinado item lá, política de ergonomia. E aí ela fala o seguinte, a direção da empresa, ela deve definir, instituir, né, a política de ergonomia dentro daquela empresa e assegurar dentro dos seus trabalhadores, dentro do seu recurso, né, material, que essa política seja implantada, esse programa de gestão, esse sistema de gestão em ergonomia deva ser implantado fazendo parte dessa política. E aí ela coloca lá alguns tópicos que devem direcionar a criação dessa política de ergonomia. Eu vou ler aqui alguns deles. Então, o primeiro é isso, ela tem que ser apropriada para aquela empresa. Ela não pode ser genérica. A política de ergonomia, ela não pode ser genérica, você usar a mesma política para todas as empresas. Você tem que tornar ela factível e apropriada para aquela organização, para aquela empresa que você está sugerindo, que tenha relação com aqueles riscos ergonômicos daquela empresa, tá? No final, eu vou falar sobre um artigo que a gente vai lançar semana que vem sobre esse assunto, sobre política de ergonomia, e lá a gente vai dar uma sugestão
de uma política de ergonomia que vocês podem adaptá-la para as empresas que vocês prestam consultoria. Mas é importante que ela seja específica para aquele tipo de organização. Segundo a tese da doutora Manuela Trindade, você também tem que incluir dentro dessa política de ergonomia questões relacionadas à prevenção de doenças ou agravos relacionados com o problema de ergonomia e também como que se dá a melhoria dentro desse sistema de gestão de ergonomia, de forma que se consiga avaliar o desempenho desse sistema. É importante incluir também quais são os requisitos legais e os requisitos não legais, vamos falar assim, técnicos, né? Normativas adjacentes aos requisitos legais que aquela empresa deve seguir. Então, se eu estou falando de uma empresa de alimentos, tem que ter coisa lá da vigilância sanitária, tá? Se eu estou falando de uma empresa que é regida, que os seus trabalhadores são regidos por algumas normativas sindicais, tem que colocar lá, porque as propostas de melhoria que vão sair daquele programa, daquele sistema, tem que contemplar, tem que estar dentro desses limites, desses arcabouços normativos, né? É importante também que a empresa forneça uma estrutura suficiente para que o programa, o sistema de ergonomia consiga avaliar quais são os problemas, traçar os objetivos e resolver esses problemas. Então, quando eu falo de estrutura, é estrutura de pessoal, estrutura física, estrutura financeira. A empresa tem que fornecer essa estrutura para poder chegar nesses objetivos que o sistema de ergonomia tem. É importante também que se faça uma análise, uma avaliação periódica dessas situações. Então, a norma NR17 fala hoje pelo menos de 2 em 2 anos, né? NR1, desculpa, fala pelo menos de 2 em 2 anos, e fazer uma reavaliação também desses projetos que já foram implementados dentro da empresa. Então, dentro de uma política de ergonomia, a gente tem que considerar isso, e como o professor João falou, a gente tem que gerar documentos, a gente tem que gerar comprovações de que aquela política está sendo implementada, daquela política está sendo mantida de uma forma constante. A fala do professor João foi muito em cima disso. Foi muito feliz em cima disso. Oi, professor. Germano. Pode falar. Naquela parte que você fala ali anteriormente sobre prevenção dentro da política, lógico que a gente está falando de ergonomia, mas aí, de repente, lá no seu... A gente tem acesso ao prontuário de saúde dessa pessoa. Digamos que essa pessoa, o trabalhador tem, sei lá, ele é tabagista, hipertenso, alguma coisa assim. A gente poderia pensar em alguma coisa também, lógico que eu estou falando, a gente é de ergonomia, mas já que você tem um trabalhador, né, ali na equipe que tem essas condições de saúde, isso também pode ser incluído dentro desse programa de ergonomia, naquela parte de prevenção, né? Eu estou perguntando, aquela parte de prevenção que você colocou anteriormente aí, ó, prevenção de adoções, doenças ocupacionais. Assim, aí você tem um trabalhador, um exemplo, né? A gente tem um trabalhador lá que é hipertenso, que é tabagista, aí dependendo da atividade dele, ou aquela que você colocou lá no grupo, lá, aquele camarada carregando uma geladeira. Uhum. Aí quer dizer, essa pessoa, um fumante, ele é um possível, né, enfisematoso. O volume dele, de capacidade respiratória dele, com certeza vai ser diminuída. Né? E para carregar uma geladeira daquela ali, assim, é lógico que a gente sabe que aquilo ali é um pouco de exagero, né? Uhum. Sabe que existem pessoas que fazem aquilo ali, mas assim... De uma forma bem exagerada. Né? Pode incluir esse tipo de situação também dentro do programa de ergonomia, no caso, né? Professor João, eu vou te dar duas visões de chefes meus, tá? Existe um chefe meu que entende que a ergonomia está muito ligada à parte de saúde, e isso aí que você me falou está de acordo com o que ele pensa.
eu posso utilizar dentro de um programa de ergonomia as questões relacionadas com a saúde, por exemplo, de um fumante que tem que fazer um esforço muito grande. Você dá Existe um um alerta outro... de repente, né? Hein? Você dá um alerta de repente, né? Isso, aí tem várias Sinaliza. ações que a gente pode fazer, exatamente, um alerta é uma delas. E aí existe um outro chefe meu, que é de uma grande corporação, que entende, e aí, por que eu falo que é uma grande corporação? Porque isso não é em toda empresa, cliente nossa, que tem condição de fazer isso. Que entende que essa situação, ela tem relação com a ergonomia, mas ela deve vir de um processo de um programa de qualidade de vida. Então, essas empresas maiores, elas têm, além de um programa de ergonomia, de um sistema de ergonomia, dependendo da maturidade, né, ergonômica, elas têm também o que se chama de QVT, né, de PQVT, que é um programa de qualidade de vida, que aí sim ele entende que essa lesão adjacente à ergonomia tem que ser tratada lá. Mas eu entendo, como você, de repente porque nós somos fisioterapeutas, que você tem que lidar com as questões que têm relação com o trabalho, as tal doenças ocupacionais, né? Então, se uma doença ocupacional ela tem origem ou ela é agravada por uma situação, mais uma vez, entre aspas, da falta de ergonomia, a gente poderia atacar isso dentro de um programa de ergonomia. Mas o que eu tenho vivido nas consultorias é que isso depende do seu gestor. Normalmente, a gente vai trabalhar dentro de uma empresa, a gente não é o chefe, a gente é subordinado de alguma área. Então, se o seu gestor entende que prevenção de lesão e doença, prevenção de agravos, é uma exclusividade do programa de QVT, você vai ter dificuldade em trabalhar dentro de um programa de ergonomia. Mas o contrário, se você tem um gestor que entende que essas lesões e agravos têm relação direta com a ergonomia, você vai ter facilidade de lidar isso dentro de um programa de ergonomia. Assim, eu não estava dizendo que a gente vai tratar, igual eu estou falando aqui, a gente está falando de ergonomia, mas de repente na equipe você tem um trabalhador com esse tipo de patologia, de repente você pode sinalizar o que eu estava falando, de repente você pode dar um alerta, sinalizar um outro setor envolvido com direcionado, ou então envolvido no serviço dentro de empresa, né, saúde ocupacional. Eu concordo com você, mas a tratativa disso vai depender do seu chefe, é isso que eu estou falando. Mas eu concordo com você, faz todo sentido. Entendi. De repente, para ele, isso daí passa batido. Ou é de um programa de qualidade de vida. Eu tenho muita discussão em cima de, por exemplo, ginástica laboral. Para mim é muito claro que a ginástica laboral é uma atribuição, por exemplo, do fisioterapeuta, mas ela não está dentro de um programa de ergonomia. E aí você tem chefes que querem que a ginástica esteja dentro de um programa de ergonomia. E você tem chefes que entendem que isso faz parte, por exemplo, de um programa de qualidade de vida paralelo ao da ergonomia. Entendeu? Beleza. Legal, boa discussão. Beleza. Esse documento também, né, de certificação de ergonomia, coloca que a política de ergonomia ela tem que ser muito bem comunicada. Os trabalhadores eles devem estar conscientizados que existe uma política de ergonomia e como ela funciona, e qual que é o seu papel, quais são suas obrigações dentro dessa política de ergonomia. Então, a comunicação é indispensável para isso aí. Dentro desse processo de comunicação, essa política tem que estar disponível para todo mundo que está envolvido nisso, né? E ela tem que ser revisada periodicamente, porque se a empresa sofre muitas mudanças, é natural que essa política também sofra mudanças. Depois me peçam esses documentos para a gente poder passar referência para tornar a leitura mais robusta, mas lá no artigo que a gente vai lançar semana que vem, tem essas referências destacadas lá para a gente ler. Agora, quando eu vou implantar uma política, eu passo por algumas fases, a gente dividiu aqui em 4 fases para você implantar uma política de ergonomia. Então, a primeira coisa é você criar essa política, e aí é importante que a empresa gaste um bom tempo, gaste neurônio para se criar uma política que tenha a ver com a sua realidade. Então, essa política ela tem que ser criada em muitas mãos, através de muitas mãos, não pode ser criada apenas sobre a mão do ergonomista. A gente tem que colocar outros setores, em especial o setor de qualidade, o setor de controle de produção, o setor de engenharia, o setor de RH,
o setor de manutenção tem que fazer parte da criação dessa política, porque é eles que vão amanhã operacionalizar a implantação dessa política, né? Quando você vai implementar, é importante também que você envolva as pessoas que estão ligadas a essa política, que se faça uma comunicação e uma apresentação dessa política de uma maneira eficiente. Essa implantação ela tem que ser também gradativa, deve se implantar, por exemplo, muito importante que se implemente o processo de mudança, como é que ele acontece. As empresas têm dificuldades de fazer gestão de mudanças. Eu brinco assim, aí tem muita iniciativa, mas não tem muita acabativa, o negócio não chega no final nunca. É importante que se monitore o andamento dessa política, se ela está sendo implementada, quais são os indicadores que você atribuiu a ela e como é que estão o andamento desses indicadores. E no final, que você, na verdade, periodicamente, que você faça a atualização dessa política. Essas 4 fases estão muito, muito bem descritas lá no nosso artigo, tá? Que a gente vai lançar semana que vem. Vocês vão receber por e-mail lá. E para finalizar, como que a gente pode utilizar, para finalizar assim, pelo menos a apresentação, a gente vai depois para a discussão, como é que a gente pode usar essa política de ergonomia a nosso favor? Como é que o ergonomista pode utilizar a política de ergonomia para favorecer o trabalho dele, né? Então, a primeira dica é que você comece a implantar a política de ergonomia desde a fase de avaliação. Eu tenho a sugestão de, assim que você assina o contrato e começa a fase de avaliação, você tem que fazer alguns acordos, na verdade, firmar alguns acordos com a empresa. Um dos acordos que eu acho hoje, no dia de hoje, importante que você firme, é como você vai graduar o risco. Então, você vai discutir com a empresa os critérios de probabilidade e severidade que você vai usar. A empresa, você é uma empresa de muito transporte de carga, manual de carga, então quais são os critérios que a gente vai definir para saber se o risco é alto ou não? Você é uma empresa que trabalha com muita demanda cognitiva, por exemplo, um trabalho de checkout, por exemplo, ou teleatendimento, telemarketing, tem uma demanda cognitiva alta. Como é que a gente vai lidar com as demandas cognitivas? O que a gente vai considerar como sendo alto ou baixo, tá? Da probabilidade e severidade. Vamos discutir essa matriz, vamos discutir esses critérios. Então, essa é uma discussão importante para você começar, assim que você começa o processo de avaliação. Uma outra discussão importante é sobre a política de ergonomia. Olha, empresa, até onde que você quer ir com a ergonomia? Você só quer o papel e eu vou embora? Você só quer esse documento? Ou você quer, de fato, melhorar as condições de trabalho? E aí, se você quer melhorar as condições de trabalho, quanto que você está disposto a investir? Vamos criar uma política que direcione isso. Então, isso começa desde o início. Gente, de verdade, isso aumenta a chance disso virar um trabalho duradouro, no sentido de trazer resultados positivos para a empresa e para os trabalhadores relacionados com a ergonomia. Tá? Então, comece a implantar essa política desde o início, desde a fase de avaliação preliminar, de análise ergonômica. Tá? Outra dica que faz você usar a política em seu nome, a seu favor, a favor do ergonomista, de um programa de ergonomia, é você utilizar o comitê de ergonomia, utilizar um time de ergonomia, uma equipe de ergonomia. Qual que é a ideia? É você ampliar o conceito, o conhecimento e as ações pensadas sobre a ergonomia na empresa, em todos os setores, pelo menos todos os setores chaves dentro da empresa, né? Então, a gente vai ter um curso agora, se eu não estou enganado, é dia 17, sábado, daqui 2 sábados, sobre formação do comitê de ergonomia, desenvolvimento e gestão de um comitê de ergonomia. E por que é importante você criar uma equipe, um time, um comitê de ergonomia? Porque, como eu falei anteriormente, para você ter um sistema de ergonomia, chegar nessa evolução, você tem que ter mais gente pensando em ergonomia dentro da empresa. E, normalmente, o consultor vai lá 1 vez, 2 vezes por semana, 1 vez por mês. 1 vez por mês, ele não tem condição de participar das principais decisões. Então, ele tem que capacitar e dar segurança para essas pessoas, para elas poderem lidar com as decisões pensando em ergonomia. Então, o cara do compras, quando ele for comprar algum determinado material, ele não vai pensar apenas em dinheiro. Ele vai também considerar questões
ergonômicas quando isso for possível dentro do processo de compra dele. Então, é importante formar essa equipe, tá? Uma outra dica é você envolver a empresa, né? Envolver aquela organização, aquela empresa que você está prestando consultoria, fazer ela aumentar a maturidade ergonômica dela, né? Envolver ela mais dentro da ergonomia, fazer a ergonomia entrar nos canos que permeiam todos os setores, assim. Então, para que ela, de fato, faça parte das decisões. Então, você começa, por exemplo, com um processo de avaliação e depois isso vira um programa de ergonomia. Como eu falei, isso vira um sistema de ergonomia e amanhã, quem sabe, você pode participar dessa empresa, pode participar de uma certificação de ergonomia, que certamente vai ter o seu valor no mercado. Então, você estimular a ampliação, o aumento dessa maturidade de ergonomia. E uma dica também que não é comum, mas quem já me ouviu falar de ergonomia ou leu algum artigo nosso, a gente frequentemente fala disso, que é você começar implantação de ergonomia desde cedo, desde a fase de avaliação. Então, eu sou a favor de você, eu não sou a favor de você fazer a avaliação da fábrica toda, entregar o papel e ir embora. Eu sou a favor de você fazer a avaliação de determinada área, determinado setor, determinada função e já implantar, já obrigar, entre aspas, a empresa a passar para essa fase de gestão, de consultoria, de implantação dessas melhorias. E aí, só que isso requer uma gestão de tempo legal sua, para você não se embolar, né? E aí, no momento que você faz a implantação, você já vai para outro setor avaliar e já faz a implantação, e assim você vai rodando as engrenagens, tá? Então, é assim que você pode usar a política de ergonomia a seu favor, a favor da ergonomia, tá? Por fim, gente, a proposta nossa da live é que vocês comecem a utilizar a política de ergonomia como ferramenta essencial de um trabalho de ergonomia dentro da empresa. Quando você vai oferecer o seu trabalho de ergonomia dentro da empresa, e que é apenas uma avaliação preliminar, você ofereça essa ferramenta, política de ergonomia, implantação disso, como parte do seu serviço. Óbvio, cobre por isso, e isso certamente vai ter benefícios para a empresa, para os empregadores e para você, ergonomista. Como eu falei, semana que vem a gente vai lançar um post sobre esse tema, e lá a gente tem esse modelo, né? Lá a gente vai ter sugestão desse modelo de política de ergonomia, e vocês vão poder adaptar para usar, e também um conteúdo mais robusto para vocês lerem sobre política de ergonomia. Beleza? Mais uma vez, finalizando aqui, eu vou convidar vocês a conhecer o nosso site da Universidade Facilita. A gente vai abrir para perguntas no final, mas entrem no site, procurem lá os nossos materiais. Como eu falei, a gente tem vários materiais gratuitos. Como eu falei, no dia 17 agora, a gente vai ter o curso de desenvolvimento do Comitê de Ergonomia. O valor, eu acho que ele é 237 até dia 9, eu acho que é sexta-feira agora, né? Então, 237 até dia 9, e os ex-alunos e ex-clientes de algum material têm um desconto lá, 20%. Pede lá para a Juliana ou para a Raquel nosso desconto. As vagas são limitadas, mas ainda temos vagas. No mês de julho, a gente vai ter a 4ª turma do nosso curso de avaliação de luminância, da NH11, um curso muito legal. Conheça o nosso canal, siga o nosso canal dentro do YouTube, convido a vocês. A gente tem um material também, que é o nosso kit de ergonomia, muito legal, com vários modelos, lá na Hotmart. Tem o nosso curso de avaliação ergonômica, que contempla tanto as fases de avaliação de risco, né, a matriz de risco, avaliação preliminar e análise ergonômica, com vários modelos, muito legal. Temos também disparado agora no Hotmart esse mês, se Deus quiser, o nosso manual do ergonomista para fator de risco cognitivo e psicossocial. E eu fico aqui